bem. Doutor, fala um pouquinho de como é que é a consulta do protocolo, porque isso para mim é o mais importante, assim. É uma consulta longa e que vai atrás dessas dores, dessas dificuldades e tenta descobrir o porquê que a pessoa está se destruindo. É isso, né? Exatamente. Então, assim, a consulta do protocolo, ela leva em média de 3 horas e meia a 4 horas. Então, por exemplo, se eu tenho 2 pacientes que vão consultar pelo protocolo Coimbra num dia, é um de manhã e outro à tarde. Tá? Vai a manhã toda e a tarde toda. A gente faz uma anamnese bem rebuscada, fala sobre antecedente familiar. Muito importante a questão de parto, né? Se teve complicação no parto, se não teve. Se a mãe, enquanto grávida, se expunha ao sol, por exemplo. Né? Hoje a gente sabe que a deficiência de vitamina D da mãe, associada à prescrição equivocada de ácido fólico durante a gestação, está associada a um risco maior de autismo. Né? Sim. Em 1970 tinha um autista para cada 5.000, hoje tem um para cada 50, e esse número está baixando cada vez mais. Né? Então a consulta do protocolo, ela envolve todas essas questões de traumas. Né? A gente sabe hoje que o estresse, e pode ser um estresse contuso, né? Como um trauma de forte impacto emocional, ou um estresse crônico, ele é considerado hoje o principal fator desencadeante, e não só desencadeante, de manutenção das doenças autoimunes. Então a gente tem que pesquisar sempre qual foi o gatilho da doença. Porque toda doença autoimune, ela é, sim, antes de mais nada, genética. Tá? Só que o gatilho é sempre ambiental. E é isso que estuda a epigenética. Vamos colocar isso numa linguagem do povo. O que é o gatilho? É aquilo que faz desencadear a doença. Exatamente. Né? Então, o bichinho está lá quieto, aquela célula, aquele gene doente está lá quietinho no meu organismo. Exatamente. Algo no meu inconsciente, algo na minha vida, no meu cotidiano, um susto, uma preocupação, uma dor extrema, alguma coisa faz com que eu desperte aquilo dentro de mim e então comece a ficar Normalmente doente. é sempre um trauma, né, algo de mais forte sério. impacto emocional. Então, por exemplo, a Carolina falou, uma separação traumática, uma perda de um ente querido, né, ou também algo crônico. Né? Por exemplo, uma mãe que vê o filho envolvido com droga e não sabe como resolver essa questão. E fica sofrendo 1 ano, 2 anos, um estresse crônico. Esse estresse crônico também mantém os níveis de cortisol alto, que é o que vai fazer essa desmetilação do gene, que é esse processo de, em outras palavras, tirar o esparadrapo da boca do gene que estava quietinho. Né? Então todos nós temos genes defeituosos, mas a maioria das pessoas, o sistema imunológico dá conta de deixar ele silenciado. Né? Mas se agora a gente, por exemplo, não tem níveis de vitamina D adequados, quando no momento de trauma, ou níveis de metilfolato, que vem das folhas verdes cruas, por exemplo, que a gente também usa no protocolo, né? Nesse momento de trauma, a pessoa vai o quê? Desmetilar os seus genes. Tirar o esparadrapo da boca do gene, fazendo com que a doença se manifeste. Epigenética. Epigenética. O prefixo epi significa acima, ou seja, está acima da genética. O que está acima da genética? O ambiente, né? Nossos hábitos. Então, eu costumo dizer que ninguém é predestinado a ter doença nenhuma porque o pai teve, os avós tiveram. Só que para isso, basta que a gente não tenha os possíveis maus hábitos que eles tiveram. E os mesmos transtornos emocionais. Fala, né? Mais pertinho aí do microfone, doutor. Que tudo que tu fala é importante. Tem muita gente que, cuida da alimentação, cuida da saúde. E aí chega, né, e fala assim, olha, não sei o que tá... Eu atendi uma moça ainda esses dias, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha saúde, mas eu tenho depressão há anos. Ok. Então, quem mais na sua família? Alguém teve, sim, minha avó, quando a fulano perdeu a irmã da minha mãe, e o meu pai também teve. Então, a gente vai observar dentro de um sistema familiar doente, muitas vezes inconscientemente, óbvio que ninguém acorda e diz, quero ser depressivo igual a minha avó. A pessoa não pensa nisso. É inconsciente. É inconsciente, só que aí tu vai olhar isso através da constelação, a dinâmica era, a avó se fechou com a morte da filha, não deu atenção para o pai. O pai sofreu um trauma de abandono, teve essa menina, a menina observava a fraqueza do pai e diante da tristeza do pai, desde pequena aprendeu que ela tinha que consolar os homens.
só entrava em relacionamentos abusivos, em relacionamento tóxico, até que foi lá e teve, de tanta constância de um trauma crônico, um conflito crônico, teve uma depressão igual a da avó. Então, ela olha inconscientemente para todo aquele sistema doente e diz: se vocês são assim, eu também sou. Então, a pessoa se permite. E assim, é louco, mas é a nossa cabeça, né? Não é loucura como a gente pensa. A gente olha para todo aquele sistema e pensa: aqui eu pertenço. E isso pode ser fonte desencadeadora de câncer, por exemplo, Com que é o que mais certeza. nos assusta, assim? Com certeza. A gente tem vários relatos, até nas minhas redes sociais ali tem uma live que nós fizemos com pacientes ali do Instituto também, que elas trouxeram isso, porque tantos pacientes de doença autoimune quanto os pacientes de câncer, muitas vezes a gente observa um perfil emocional semelhante, que é aquele paciente que é codependente. O que é um codependente? É alguém que teve desde a sua infância um problema familiar, por exemplo, um pai que bebia, um irmão que era dependente, alguém que teve que silenciar a criança diante de uma mudança de cidade, uma necessidade financeira dos pais, cresceu aprendendo que ela tinha que silenciar a própria vontade, porque se ela não podia se manifestar, senão ia piorar a situação. Então ela cresce um adulto que primeiro os outros, depois ela. Ela não sabe dizer não, ela arrecada dependentes, ela quer ajudar todo mundo, é tudo para os outros e nada para mim. E assim o corpo entra numa desordem de equilíbrio, então a pessoa começa a adoecer. E isso a gente nota claramente. As pessoas que têm doenças autoimunes ou que têm o próprio câncer são pessoas que não sabem dizer não, elas têm esse perfil psicológico, elas têm culpa de tudo. Elas se acham responsáveis por tudo que acontece com os outros também. Então, elas esquecem de si. O Hellinger fala, inclusive, o Hammer, que trouxe e desenvolveu a lei férrea do câncer, que também é um médico alemão, ele fala que o câncer é um impulso de vida. É um impulso de morte que leva a pessoa para a vida. Então, é como se fosse a última tentativa do corpo. Depois de um drama... de um trauma contínuo. A Isabel vai ter um troço aqui, né? Vai ter que falar. De ir pra vida. Fala, Isabel. Vai, Isabel. Fala, Isabel. É muito interessante essa tua colocação, porque eu percebo isso na prática. Eu trabalho com pacientes com câncer em cuidados paliativos, né? Em fase final de vida. E assim, eu trabalho com uma técnica, né? Com uma metodologia que é a análise existencial. Eu fiz meu doutorado baseado nisso com o Viktor Frankl, foi meu referencial teórico. E assim, ó, por quê? Porque é importante morrer bem, né? E eu trabalho com eles no final de vida. E eu preciso fazer esse resgate. Isso que tu tá falando aí. E eu faço. De que forma, né? Conhecendo a história de vida deles, né? E é claro que eu não vou tão longe como tu tá falando. Mas o fato de conhecer a história de vida já leva a pessoa a compreender o seu processo de adoecimento. Exatamente. Né? E a aceitar isso. Então, isso é extremamente importante, isso é muito presente. Agora, você falou, eu me arrepiei, né? Exatamente. Porque eu vivo isso, né? E eu digo assim que eu sou extremamente privilegiada, porque poder acompanhar esse processo de final de vida de cada pessoa é um privilégio. E dessa forma, né? E dessa forma, tentando resgatar, né? E dar sentido para essa existência, mesmo que seja na última cena. E a saúde é muito amplo. A saúde é muito amplo. Nós vamos ficar muito tempo falando e todo mundo vai se enxergar nas falas. Quando a gente fala assim, tem que ser feliz hoje, que acho que foi a nossa primeira grande fala aqui hoje, né? Fazendo um resgate. Não tem que ser feliz amanhã. Eu serei feliz quando... Eu serei feliz se... Na verdade, a gente tem que ser feliz hoje. Porque é hoje que a gente tem, né? E a felicidade está relacionada com a saúde. Eu vou entregar para Isabel um livro que o Dr. Felipe escreveu, um pedaço do livro, que acho que assim não tem como não falar. Esse livro aqui, ele conta a experiência
dos pacientes, além da vitamina D. História de pacientes, familiares e médicos que tiveram suas vidas transformadas por meio do protocolo Coimbra. Ele é emocionante, Isabel. Eu escrevi aqui assim, Isabel, querida amiga, obrigada. Sei que não precisa de inspiração, porque tu já é a própria inspiração. Mas esse livro é pura emoção. Então, e aqui tem um pouquinho da experiência do Dr. Felipe com o protocolo Coimbra. Eu tenho certeza de que tu vai amar. Então, já vou te entregar, Isabel. Tu vai amar. E é importante por quê? Porque esse livro, ele conta a experiência de vida. Não é teórico. Ele fala da experiência do renascimento. Porque o que é importante? Que isso vale para tudo, né? E aí eu vou ter que, infelizmente, já amarrar o encerramento do programa, que é 1 hora só, e a gente vai encaminhar, então, para o final. Ver os pacientes dizerem assim, não tem uma dose certa. A dose está diretamente relacionada a quanto eu consigo me melhorar quando eu descubro a causa do meu adoecimento. É isso mesmo, doutor? É assim mesmo? Eu acredito que, assim, ó, o sapato que serve para mim pode não servir para outra pessoa. Uhum. Então, a gente tem que olhar para os nossos contextos e aquilo que tiver não muito legal, a gente precisa mudar, né? Eu bato muito nessa tecla de que não existe uma mudança de doença para a saúde sem mudança de hábitos, né? Porque se você tivesse bons hábitos, talvez você nem doente estaria, né? Então, hoje a gente sabe que pouquíssimas doenças, 10 ou 15% no máximo, são genéticas, de fato. A maioria delas são epigenéticas. Então, é bem como a enfermeira Isabel falou, é uma questão de escolha, né? Só que não é talvez a escolha mais simples, mais fácil, porque mais fácil às vezes é permanecer na doença. Sim. Eu costumo dizer que ser o saudável caminho mais difícil. Fácil. Exige Exatamente. renúncia, esforço, disciplina. Não é fácil. A que já atendeu, agora não acho comentário dela, que ela já atendeu, pelo que eu entendi, irmãos que desenvolveram diabetes ao mesmo tempo, parecido, perto, uma coisa assim. Depois que perderam a mãe. Obrigada, Rafaela, aí me ajudando. Após um trauma. Após um trauma, exatamente. Fica aqui um convite para sexta-feira que vem, às 19 horas. E eu vou deixar meus convidados, então, dar um recado. Ai, que pena que tá acabando. Muito rápido, né? Muito rápido. Passa rápido. Os próximos vão ter mais boa, tempo. A gente vai longe, né? Vou então começar a me despedir com uma frase que eu gosto muito. Nós sempre vivemos a partir de um horizonte de compreensão condicionado pelas experiências vividas. Então gravem essa frase. Ou seja, somos todos contextos. Não adianta olhar para um fato isolado, né? Você vai perder muita coisa dessa história se olhar para o fato isolado. E também a gente tem que estar sempre preparado para aprender mais. Sem dúvida. A gente nunca sabe tudo, né? Se a gente acha que o nosso copo está sempre cheio, não vai caber nada dentro dele. Muito obrigada, Fábio. Obrigada, Isabel. E eu tenho certeza que as conexões não acontecem à toa. Então, também todas as pessoas que estão ouvindo aqui, eu já deixo também a minha disponibilidade através das redes sociais. A gente está sempre trazendo muito conteúdo por lá. Porque eu acho que as pessoas precisam conhecer essa visão, sabe, Fábio? Elas precisam despertar. E isso faz parte dessa nova era que a gente está entrando agora, né, desse novo que se apresenta todos os dias, o tempo inteiro. Então, é dizer para as pessoas que a vida mudou, né? Ela não vai voltar ao que era antes. Não. O ontem não tem como voltar atrás, mas a gente pode viver aqui e agora e olhar para frente. Só que, já dizia Hellinger, né? Foi com quem eu aprendi tudo isso. A boa solução, às vezes, é muito difícil, porque nos faz perder a importância. Então, muitas vezes, a pessoa doente, ela tem um lugar de importância, ela tem um ganho oculto. A pessoa que vive um problema emocional, por trás de algo que ela não consegue sair, existe esse ganho oculto. Mas vamos ter que falar disso, mas que coisa. O que a doutora disse é muito importante. Às vezes a pessoa se permite adoecer porque aí as pessoas olham para ela. Ela é vista pela família, ela é vista pela sociedade, ela é vista sempre para nós, né, enfermeiras, né, Isabel, tudo que as pessoas querem é carinho e atenção. 90% das patologias melhoram quando a gente consegue dar
atenção para as pessoas. A dor, a aflição, a angústia. Então, existem outras formas de se encontrar sendo feliz, sendo dinâmico, fazendo com que a família te olhe com outro olhar, né? Não precisa estar doente para ser visto. Bacana isso que tu disse. Então, às vezes, a gente tem que sair do meio. É isso aí. E tem que olhar pra gente. Saculejar, sair da zona de conforto e ir para o caminho que nem sempre é o mais fácil. Exato. Isabel? Eu também quero agradecer imensamente essa oportunidade, com esse pôr do sol lindo aqui nas nossas costas, né? Mas que a gente olhou para ele também, né? E que nos inspirou. Agradecer muito esse aprendizado de hoje, né? Porque cada dia é uma oportunidade. E eu acho que foi muito interessante essa nossa troca, né? E eu entendo que o planeta Terra é um planeta escola, né? É isso aí. Então, estamos aqui para aprender e a gente precisa ter essa abertura, né? Essa busca, porque isso é o que nos motiva, né? E na nossa fala que teve muito de humanização, né? Que nós falamos tanto, né, Fábia? Da questão da humanização, de olhar, de resgatar o nosso humano, né? E dentro disso está a espiritualidade, que também é uma área do conhecimento que eu venho estudando, né? Tem que ter fé, né? Muito importante, né? Resgatar essa dimensão espiritual que a gente tem, né? A partir dos valores espirituais, que é a compaixão, é o amor, é o cuidado, né? Isso tudo são valores espirituais. E como a sociedade está deficitária disso, né? Impressionante. A gente teve uma pandemia, estamos, né? Numa pandemia em que logo que ela surgiu, parece que teve uma mexida, né? Sim, e que todo mundo começou a resgatar isso, né? Mas nós não podemos nos acostumar com isso, né? Nós precisamos continuar a nossa busca. É isso aí. Muito obrigada. Então, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado. Obrigado, Valério, aí pela participação com a gente. Terminamos então o programa.